Bem, é isso mesmo que você está vendo na tela. Um juiz atacou aí a Advocacia Geral da União acionará o Conselho Nacional de Justiça contra um juiz que fez duras críticas aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falando aí, de certo modo, associando o presidente da República, olha que nível nós chegamos, tá? Associando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um furto, a furtos, né? Eu sou Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à política e direito, consequentemente, e é muito importante a sua participação, tá? Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa situação. Vamos falar um pouco também, até porque nós falamos mais cedo sobre a situação da Marielle, tá? A gente vai falar mais sobre alguma outras situações. Vamos falar aqui em especial do Moro, né? Que tá aqui, Moro e Dallagnol, eles combinaram, né? A gente vai falar mais sobre essa situação. Deixa eu pegar aqui que eu já mostro para vocês. Nós vamos falar sobre essa situação e vamos falar também, né, em especial sobre essa situação aí chata, constrangedora, da qual, né, no Brasil parece que algumas pessoas perdem a noção, com todo respeito, sem nenhum tipo de prova, né, um magistrado se envolver numa situação dessa. Então, é uma situação um tanto complicada, constrangedora e, né, eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso e, sinceramente, é complicado. Eu, de verdade, eu não vejo um magistrado julgando uma causa, né, e tendo esse tipo de opinião, até porque, bem, eu vou falar para você qual a minha opinião, você vai ficar abismado, é claro, né, mas eu vou ter que emitir aqui a minha opinião sobre o assunto. Mas vamos lá. O que acontece aqui? A gente vai falar sobre essa situação, sobre a situação da Marielle, né, enfim, que é complicado, já falei num vídeo mais cedo, mas vou falar novamente aqui, ó. Moro espera que o caso de Marielle faça o governo morder a língua sobre delação, tá? O ex-juiz da Lava Jato, senador afirma que delações demonizadas pelo PT são métodos modernos de investigação. A primeira coisa que tem que perguntar pro Moro aqui, antes da gente dar sequência, nem me apresentei, eu sou Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo. Ó, primeira coisa que a gente tem que perguntar pro Moro aqui é o seguinte: aqueles áudios que saiu lá supostamente dele, do Dallagnol, aquilo é verdade? Porque se for verdade, você tem que dar esclarecimento lá para o Ministério Público, não sei por que ainda não te processou. Enfim, né, o Moro, o Dallagnol, todo esse pessoal, você precisa dar mais esclarecimento aqui para o Brasil, para a justiça. Explicar se tudo aquilo ali é verdade. Mas vamos lá, tá? Enfim, né, falando aqui, aí o Moro pega e fala, né? Espero que o PT morda a língua. Isso aqui é a matéria da Folha de São Paulo. O senador Sérgio Moro, do União lá do Paraná, ex-juiz responsável pela Lava Jato, diz esperar que as novas revelações do caso Marielle, baseadas em uma delação premiada, façam o governo Lula morder a língua sobre este instrumento. A segunda pergunta que tem que ser feita ao Moro aqui é a seguinte: você passou aí durante, acho que 2 ou 3 anos com o Bolsonaro no governo dele, você não teve a capacidade de dar mais sequência nessa situação para descobrir? Ou seja, antes de você questionar PT, Flávio Dino, a primeira coisa que você tem que questionar é a si mesmo, tá? Essa que é a realidade. Sobre a sua capacidade para resolver os problemas, coisa essa que você não fez. Nem você, nem Dallagnol, nem Bolsonaro, pelo contrário, né? Sobre essa situação da Marielle aí, o que tem veiculado é que, né, os assassinos foram ao condomínio de uma pessoa que supostamente você conhece. Então, Moro, é realmente assim, é lamentável. Eu, assim, sinto pena de pessoas que muitas vezes são inocentes, acreditam em você, e uma parte da mídia golpista, né, que passa pano pra você, que é igualzinho você. Essa aqui é a realidade. Mas vamos lá, dando sequência aqui, tá? Gente, ó, você vai falar assim, poxa, Cláudio, você não deveria ficar tão assim. Cara, isso aqui é um cara que foi juiz, né, um dos cargos extremamente importantes aqui do Brasil, e envolvido nesse nível de situação constrangedora. Bolsonaro humilhando ele lá, não teve capacidade de falar, passou todo esse tempo, não conseguiu resolver o caso da Marielle, não falou nada, foi omisso, tá? Passou muito tempo lá, teve a possibilidade de conversar lá com a Polícia Federal, de, né, providenciar diligências, né, para tentar resolver isso, e não fez. E agora, no momento oportuno, vem falar alguma coisa sobre delação do PT, deveria criar algum projeto para poder... esqueci. Não faz, né? Ele não tá preocupado com isso. Realmente lamentável quem acredita nele e no Bolsonaro. Mas vamos lá. Tá aqui o Moro falando, né?
um café na mão, o pessoal já chama de ex-colega. Nessa segunda, dia 24, o ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou que o ex-policial militar Elcio de Queiroz firmou um acordo de delação e, consequentemente, dá detalhes sobre o assassinato de Marielle em 2018 pelo miliciano Rony Lessa. A colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as roubalheiras da... Sim, isso aqui, Moro, é o seguinte, parece que teve um cara aí, ele e mais uns coleguinhas, estavam tentando criar um fundo partidário. Agora, a pergunta que fica é, com qual objetivo, com qual escopo? Parece que queria tirar o dinheiro daqui e levar para um outro país. Queria criar uma fundação, né? Enfim, olha, gente, sinceramente, para poder falar de Sérgio Moro aqui, eu não tenho condições. Sinceramente, não tenho condições, tá? Deu um prejuízo absurdo para o Brasil. Não tem nem como. Deu um prejuízo absurdo para o Brasil que não tem como a gente pegar e mensurar isso. E uma parte da imprensa, uma parte da mídia, simplesmente ignora e apoiaram o que ele fez. Essa que é a realidade, tá? Mas vamos lá. A Advocacia Geral da União acionará o Conselho Nacional de Justiça contra um juiz que associou Lula a furtos, ou seja, de certo modo, né? Vocês vão saber aqui um pouco mais sobre essa situação. Matéria do Brasil 247, tá? A Advocacia Geral, né? Eu já mencionei isso aqui para vocês. Sem provas, um juiz sugeriu que o presidente o presidente Lula colabora para o aumento de furto de celulares ao decretar a prisão preventiva de um homem acusado de ter cometido ilegalidades, tá? Então tá aqui o juiz, só para poder constar, né? Assim, posso até ter enganado, mas essa pode até ter decretado a prisão preventiva desse senhor, mas se ingressar aí com um recurso, ele sai, tá? Só para poder falar, até porque a prisão que foi feita aí, foi realizada, esse senhor, ele não ameaça as testemunhas, não tá destruindo as provas e não há razão, né? Enfim, mas vamos lá. Sem provas, o magistrado sugeriu que o presidente, né, colabora para o aumento do furto de celulares ao decretar a prisão preventiva de um homem, né? Colocou aqui o Lula nesse balaio de gato. Lula tá aqui em São Paulo ou lá em Brasília, o juiz, né, achando que é discípulo do Sérgio Moro, pega o mesmo caminho, tá? A Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, entrará com a representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz, né? Aqui tem um nome aqui que eu não vou mencionar. A pessoa, quando tem esse tipo de conduta, como juiz, né? Você já imagina quais são as práticas que ele faz no dia a dia. Essa que é a realidade, tá? É um erro e o Lula deveria processá-lo. Essa que é a realidade. Nossa, mas você vai falar assim de um juiz? Quem é você? Eu sou o Cláudio Pereira. E tô dando a minha opinião aqui sobre um determinado assunto. Se liga meu nome a uma situação desse tipo, ele seria processado. Imagina o Lula, que tem aí condições o suficiente para processar, tá? Essa que é a realidade. Gente, que coisa mais... Mas vamos lá. Olha o que é que o juiz fez. A Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, entrará com a representação no Conselho Nacional de Justiça contra um juiz, né? E aí tá aqui o nome dele, lá de uma comarca do município de Sales, por abuso de direito. A informação foi publicada nessa segunda-feira, dia 24, pela coluna da Mônica Bergamo, tá? Tá aqui, a gente vai pegar aqui um pouco mais da matéria, tá no Brasil 247 também. O magistrado sugeriu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colabora para o aumento de furto de celulares ao decretar prisão preventiva de um homem acusado de ter cometido ilegalidade. Ou seja, o cara foi acusado e ele já partiu para cima. Prisão preventiva. E aí vamos lá. Tá? Ter cometido ilegalidade. O réu frequentava uma lanchonete na cidade lá de Jales quando foi preso após a dona do estabelecimento acusada de furtar um aparelho. De acordo com os relatos, o homem estaria alcoolizado. Então, tá aqui. Talvez o furto de um celular. Isso aqui é palavra do senhor, do magistrado lá, tá? Aí você vai falar, nossa, Cláudio, mas você vai falar assim, tem que falar, né? Pelo visto, parece que ele não respeita, não admira muito o princípio do contraditório. Mas vamos lá. Esqueceu que tá na função de juiz e não de promotor.
Talvez o furto de um celular tenha se tornado prática corriqueira na capital, até porque relativizada essa conduta por quem exerce o cargo atual de presidente da República. Mas para quem vive nessa comarca, crime é crime. Então, né, diretamente ou indiretamente está dizendo, eu não vou nem falar aqui como é que ele faz essa associação de uma maneira estranha. Senhor, excelentíssimo senhor juiz, magistrado, né, segundo o novo Código de Processo Civil, eu não estou com ele aqui próximo, mas fala o seguinte, artigo 330, eu acredito que o senhor sabe um pouco sobre essa situação, ou talvez não, mas o artigo 330 do novo Código de Processo Civil diz o seguinte, que o ônus da prova cabe a quem acusa. Se o senhor tem alguma acusação em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresente aí as autoridades competentes para poder julgar, né? Que pelo visto o senhor não tem essa competência, né? Sobre a questão de foro, eu acho que o senhor também entende, o senhor não tem essa competência. Aí, salvo engano, é o STF, tá? Então, o senhor não pode fazer cometer uma gafe desse nível, que é horroroso. E como eu já disse, né? Ainda bem que a AGU vai ingressar aí com a ação para, de certo modo, para que o senhor mantenha ou tenha mais cuidado ao mencionar o nome do presidente, né? Principalmente numa sentença, gente, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, tá? Crime é crime. Lá é lá. Aqui é na minha cidade é o que mando, né? E não se pode considerar como normal, aceitável. O Lula nunca considerou como normal e aceitável. Nunca considerou. Agora, tem uns aí que compra casa, mais de 100 casas. Eu não vejo nenhum juiz mencionando, dizendo que está nervoso por conta disso. Até porque existe, né, o princípio da inércia. O juiz tem que ser provocado, né? Então, assim, é realmente constrangedor fazer uma associação desse nível. O senhor não é, no caso aqui, militante político, né? Até porque juiz tem que ser imparcial, não tem que ter bandeira de partido, excelência. Esqueceu? No novo Código de Processo Civil, aonde fala que juiz não pode ter partido, não pode ter nada disso. Aí o senhor cita o presidente da República e traz para uma sentença do senhor. Que coisa mais absurda. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Aqui a gente não pode ficar de maneira ensandecida, porque ele tá exercendo aí e de repente, né, coloca a polícia para poder vir aqui. Mas tem que esquecer, não pode esquecer que acima do senhor existem desembargadores, ministro do STJ, e aí a coisa pode complicar. Eu acredito, o magistrado, que eu acho que a partir do momento que a AGU partir para cima do senhor, igual tá partindo aqui, e também o Conselho Nacional de Justiça partir para cima, é bem provável que na próxima sentença o senhor não vai mencionar o nome do presidente da República, principalmente nesses fatores, sem nenhum tipo de prova, porque se o senhor tem essas provas, né, que de certo modo gera transtorno, gera constrangimento, mas enfim, se o senhor tem essas provas, tem que apresentar para as autoridades competentes, mas eu acredito que não. A próxima sentença o senhor não vai mencionar. Eu não vou dizer que eu mudo de nome, né, porque, enfim, mas vamos lá. Essa foi a situação, né, conduta que subtrai que pertence a alguém. Afirmou lá o senhor. A menção a Lula se refere a uma notícia falsa divulgada nas eleições de 2022, quando Jair Bolsonaro reproduzia a informação durante a convenção nacional de seu partido. Esse mesmo cara que defende o roubo de celulares como um direito do bandido roubar, tomar uma cerveja, enfim, tá aqui. Vocês estão vendo aqui, é um dos maiores absurdos, com todo respeito, né, gente? A gente fala aqui tudo e tal. Eu tô aqui falando de uma maneira mais, pelo menos na minha visão, eu acredito que o juiz não tem que estar dando, né? Enfim, escreve lá o que quiser. Esse é o fundamento, porque dependendo de como for, se esse for o fundamento, só pra gente poder esclarecer, essa sentença vai ser derrubada. Se caso fosse tiver sentença aí, né? Mas vamos lá, que eu vou pegar aqui, por que vai ser derrubada, tá? Artigo 93, inciso 9º,